Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente de hoje, que recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas e fala sobre o mês da consciência negra e as políticas públicas e ações contra o racismo no Brasil. Professora, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco para falar de um tema que está na ordem do dia, todos os dias, em praticamente todos os lares desse país. E comecemos pelo sentido do dia, né? Por que termos um Dia Nacional da Consciência Negra? Obrigada mais Na uma ver- vez. Eu agradeço. Na verdade, o 20 de novembro é uma forma de resistência e resistência, né? É uma celebração dessas lutas que se tornam coletivas e vão resistindo. Né? Se a gente tem muito a celebrar em questão de políticas públicas, eu acredito que não. Mas celebrar porque, apesar de todas as dificuldades, há uma renovação no processo. Há pessoas, há instituições que, pouco a pouco, vão levando a luta adiante. Celebrar a resistência do povo preto que, apesar de toda a opressão cotidiana, continua lutando, continua celebrando a vida, porque apesar de, a vida é para ser celebrada. E o 20 de novembro é uma vida coletiva, é um resistir. E vale a pena celebrá-lo. Vale a pena celebrá-lo sem essa festa utópica, porque a gente continua fazendo a festa utópica, que não existe o passado e amanhã não vai existir. É uma festa utópica. Professora, o Dia da Consciência Negra foi criado a partir de 1970, quando um grupo de jovens universitários, não é, idealizaram essa data para marcar a luta do povo negro no Brasil, que é maioria da população. Sempre tem estado nessa condição de ser maioria, mas não de direitos, digamos assim. 50 anos, não é, de uma conquista, porque o dia não foi dado, né, foi conquistado. Como a senhora avalia esse momento para o país que está nos 50 anos do Dia Nacional e do que se pode vislumbrar de políticas públicas adequadas? 50 anos invisível, né? Quase um velhinho, 20 de novembro, mas é invisível, né? E assim, ele nasce com esses jovens encabeçados pelo grande poeta do Rio Grande do Sul, Oliveira da Silveira. E mais importante ainda é que Oliveira da Silveira fez um contraponto a essa nega fulô do nosso Jaime, né? Ele fez a outra nega fulô. A outra nega fulô não baixava a cabeça para o Senhor, não servia ao Senhor, não era escravizada, era uma negra liberta. E juntar jovens para pensar numa forma de identificar esse dia, da personalidade à luta do povo preto. Aí nasce o 20. Eu sempre digo que o 20 deu certo em todo canto, menos em Alagoas, mas tudo bem, isso é outra história. E o Rio Grande do Sul, por ser um estado branco, tem um movimento negro muito resistente, tem lutas na questão quilombola muito resistente, tem referências de pretos e pretas, assim, importante, né? O racismo tem que ser combatido em todos os espaços, mesmo nos espaços que a gente. Porque existe um imaginário social que no Rio Grande do Sul não tem preto. Né? Mas eu quero reafirmar que é no Rio Grande do Sul que tem um dos movimentos negros mais importantes do país. E isso nasce com Oliveira da Silveira e vem até os dias de hoje, inclusive na luta do povo quilombola. Pois é, a criação da data remete justamente à morte do líder Zumbi dos Palmares. E, nesse sentido, é uma incoerência, não é, que se estabeleceu de o dia ter sido criado, a luta pelo dia, aprovado pelo Senado, inclusive, num estado onde há uma resistência, como a senhora falou, imensa, não é, à discriminação racial. Eu queria fazer uma correção, é Jorge de Lima, Pois não. a negra fulô, é a Alagoana. É, Alagoas eu diria que Alagoas é um país fora do Brasil,
né? Como assim, professora? Porque é um país, eu vou botar isso entre aspas, que tem um universo chamado Quilombo dos Palmares. Um universo que resistiu 100 anos à opressão cotidiana, à opressão branca. Mas, mesmo assim, esse país não caminha junto com os outros, né? Ele renega esse processo. Alagoas é um estado que ainda continua fazendo festas ocas. Tem uma coisa bem legal. Eu acredito muito que é preciso expor. Eu tenho acompanhado essa questão do afroempreendedorismo e vejo algumas contradições. Vejo que as pessoas fazem o processo, anunciam na rede, tem um festival grande em novembro, mas o resto do ano esses afroempreendedores não têm espaço. Aí, nesse novembro, eu estou me perguntando: não foi construído em Alagoas um polo de inovação? Por que não se constrói um polo afro, um espaço para que os afroempreendedores, durante o ano todo, tenham essa visibilidade, e não só em novembro, porque a gente não come só em novembro, né? A gente se alimenta o ano todo, a gente precisa sobreviver o ano todo. Essa coisa que se esvai nas festas. É preciso fazer festa? Sim, faz festa. Mas daí sai um processo para buscar políticas públicas, né? Instigar os parlamentos, instigar o governo a visibilizar os processos. Fazer com que as pessoas comprem em novembro torna essa questão, como eles veem, uma questão exótica, uma questão de datas que passam, sabe? É preciso focar no que é necessário, no que é essencial. Essencial é política pública. Essencial é termos um espaço digno para que as pessoas possam vender e expor a sua arte. E isso não existe em Alagoas. Nós temos várias feirinhas de artesanato, mas não temos um polo afro. Por quê? É sempre essa questão. Por quê? Alagoas não é a terra que grita pela liberdade, o Estado da Liberdade, União dos Palmares, Quilombo, essas histórias todas? Por que Alagoas não investe para que, a partir do emprego, emprego e renda, as pessoas tenham a liberdade de existir? Cria-se um polo, vamos propor. E cabe também aos movimentos negros instigarem os parlamentos, instigarem, fazer abaixo-assinado, propor projeto de lei, essas histórias, que é preciso alinhar as duas coisas. Faz a festa, mas que dessa festa resulte espaços estruturais para que as pessoas possam viver e sobreviver e fazer arte. Tudo junto. Pois é. Há ainda, até hoje, quem questione o fato de existir o Dia Nacional da Consciência Negra, quando deveria ser o Dia, da consciência Da humana, consciência digamos humana. assim, né? E nesse sentido, aí eu pergunto, um país em que a humanidade não é ofertada a todos, né? O Dia da Consciência Negra cumpre o seu papel, não, professora? Com certeza. Eu vou para um fato muito corriqueiro, digamos assim. Nós temos um caso em Alagoas de uma meninazinha de 5 anos, a Maria Clara, que está desaparecida desde o dia 19 de julho. É uma criança e criança indefesa, mas esse desaparecimento não desperta a comoção social necessária. Ninguém grita, quase ninguém grita pela Maria Clara. É como se ela não fosse humana, é como se esse fato fosse um fato naturalizado para as pessoas. Mas eu te digo, se a Maria Clara fosse uma menina branca, dos olhos claros, sabe? Digamos que tivesse uma posição social, estava todo mundo postando na rede. Vamos achar a Maria Clara. É essa desumanidade que se pratica com os corpos negros. Isso é muito naturalizado, né? Quando as pessoas pedem uma consciência humana, a gente tem que dizer que toda consciência humana, a consciência humana também tem cor, sabe? Uhum. É preciso refletir sobre isso. E a gente está num processo de país, e nesse caso o Brasil, em que todos os preconceitos, todas as intolerâncias foram expostas.
foram declaradas. Pessoas que você não imaginaria hoje têm conceitos terríveis, Pois desumanos. é. Não pesa quando alguém de notoriedade internacional, por exemplo, como Morgan Freeman, que é americano, ator, fala que o racismo, para deixar de existir, tem de deixar de falar nele. Ou seja, quem está numa condição privilegiada pode até deixar de falar sobre racismo, mas não a maioria da população, não só do Brasil, como nos Estados Unidos, em qualquer parte do planeta, não, professora? Já existe várias postagens que o Morgan nunca disse isso, né? Que as Uhum, pessoas pegaram uma coisa aí e começaram a postar. E na rede social, às vezes, a mentira de tanto ser repetida vira verdade. exatamente. E assim, é importante novamente dizer que essa condição de ser humano é uma condição privilegiada para quem é branco. Para quem é branco. Ser Uhum. branco no Brasil é ter privilégios. E esse privilégio traz um monte de, digamos, eu vou falar na comoção social. Eu foco muito nisso, como as pessoas se sensibilizam quando a imagem de alguém que está sendo usurpado é uma imagem de anjo, porque a imagem de anjo no Brasil é ser branco, né? E aí é mais fácil. E tem outra coisa básica, sabe, Gorete Lima? Essa questão de pretos no Brasil, pretos e pretas, estarem assumindo muitos espaços. E a branquitude se sente aviltada porque ela sempre acha que os palcos importantes são dela, né? E quando a gente faz essa invasão inteligente, invasão não, ocupação dos espaços, isso causa mal-estar, causa transtornos, causa Regina Duarte, causa um monte de coisa. Mas eu acredito que o 20 de novembro é uma celebração desse olho aguçado do povo preto para a ocupação de espaços. E em muitos lugares as coisas vêm acontecendo de uma forma muito boa mesmo. Isso gera um ânimo, não é, diante das dificuldades. A questão da pandemia, por exemplo, aprofundou, não é, no meio dessa onda de negar as raízes do país, veio a pandemia e isso, de certa forma, aguçou muito essas diferenças, não, professora? Aguçou e provocou, digamos assim, uma releitura em alguns espaços. Eu não sei se você ouviu falar da deputada estadual Érica Maluguinho, lá de São Paulo. É uma mulher trans, preta, periférica, e ela faz essa releitura muito boa. Ela fez uma ocupação da Assembleia semana passada, e assim, não só na semana passada, como ela vem, ela é quilombola também, como ela vem no quilombo, ela faz essa interlocução, né? E lá, essa questão da pandemia que matou mais pretos e pretas, porque pela vulnerabilidade do viver, né, a doença nos atingiu em cheio. Ela faz essa releitura e traz esse povo para dentro do processo para começar a pensar, sabe? Começar a refletir, começar a pautar, começar a fazer um monte de coisa. O povo preto tem que começar a pensar a partir da ótica também da política. Nós estamos no processo, nós somos um grande peso no processo e é preciso dar voz a esse peso, e peso positivo. Professora, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, é um minutinho só e estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas e nos fala sobre o mês da consciência negra, as políticas públicas e ações contra o racismo no Brasil. Professora, somos diferentes porque somos diversos. E o Brasil, como qualquer outro país colonizado, pode atestar isso. Por que é tão difícil para a branquitude, digamos assim, aceitar essa diversidade? Porque para a branquitude não existe diversidade. Existe ela e existe um padrão inferiorizado que são as outras raças. O Brasil foi instituído assim, é por isso que a gente diz que o racismo é estrutural. É a ideologia da superioridade. É a É um ideologia legado de que europeu, não é? sim, é um legado europeu, mas esse país, né, dentro da sua diversidade, já poderia ter feito essa releitura, né? Mas a gente entende que o racismo no Brasil é uma ideologia política, É né? O racismo institucionalizada, poderia se dizer assim? é Até certo internalizado. ponto. É, até certo ponto não. É isso, amada. É isso porque para que a gente quebre essa corrente de opressão, é preciso que as instituições, né, tenham a boa vontade de começar a discutir de uma forma dinâmica. Né? O Estado de Alagoas, o governador Renan Filho, mandou, né, para a Assembleia as cotas para pretos e pretas no serviço público. É importante, mas o grande porém é que esse projeto, que ainda foi para a Assembleia, só aconteceu depois que os concursos foram para a rua. Né? A gente já perdeu aí mais quantos anos? Daqui a quantos anos haverá outro concurso? Né? A gente já perdeu aí um bom tempo. O projeto é bom, é perfeito, é de uma organização, das organizações do Movimento Negro de Alagoas. Mas o governo demorou demais para mandar para a Assembleia. Poderia ter mandado antes. Esse grande ganho poderia já estar nos concursos, mas ainda não vai acontecer nesse governo. E aí eu acredito que as instituições ainda segmentam a questão, ainda tem um olhar de... O racismo a gente trata depois, um olhar menor. Eu fico muito preocupada com O que essas pode ser questões. menor do que o racismo, professora, no dia a dia, nos embates? Não entendi, Gorete. A senhora falou uma questão maior que o racismo. O que pode ser maior que o racismo? No dia a dia, na lida das organizações sociais? Eu acho que o que pode ser maior do que o racismo é a naturalização que as pessoas têm em relação a ele, a indiferença. Porque quando você tem algo que você não cuida, a tendência é crescer. E a gente tem visto que, apesar das instituições, o racismo tem tomado proporções alarmantes. Alarmantes. Né? As pessoas matam, o racismo agora é declarado, ele mete o joelho no pescoço. E isso sendo gravado, e mesmo sendo gravado, ele ainda nega que não teve a intenção. O racista nunca tem a intenção de magoar, de ofender, né? E geralmente... Ainda que a expressão da atitude do racista tenha um componente do ódio, que a gente sempre tem observado, né? Não é fácil, não. Eu sempre digo que não é fácil ser preto ou preta neste país. Quando você vê a abordagem policial, eu tenho visto, às vezes eu paro para observar, paro para ficar de longe, porque isso também dá um certo receio, você abordar o policial quando ele está fazendo a abordagem dele. E são diferenciadas, são diferenciadas. Quando é alguém de um bairro, digamos, de certo poder aquisitivo, a abordagem é outra, né? A pessoa é chamada de senhor, senhora, por favor, essas histórias todas. E aí a gente se pergunta se a academia instrui do mesmo jeito
é uma mesma cartilha. Porque assim diz que é a mesma cartilha. Por que as abordagens são diferentes? Porque para preto, o preto é sempre o suspeito. Ele nunca é um provável suspeito. Ele sempre é definitivamente o suspeito. E aí, essa maior do que o racismo, essa naturalização. Maior do que o racismo é a sociedade dizer assim, não, ele ofendeu, ele roubou, então tem que ser tratado dessa forma. Né? Eu sempre digo, sabe, eu tenho repensado muito, a pandemia me fez repensar muito algumas questões. A gente cobra muito equilíbrio e honestidade de políticos, mas quando essa desonestidade está próxima dos nossos espaços, a nossa tendência é acobertar, sabe? E aí a gente precisa também refletir sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso. Apontar o dedo para o outro é muito fácil. Mas quando está muito próximo a gente, qual é a posição? E aí a gente convive com muitos racistas e vai dispensando, vai deixando para depois. Ah, isso é besteira. Como a gente viu um caso sério que disseram que o rapaz, não, o menino não queria dizer isso, o menino tem 32 anos. A tendência é de minimizar essa questão. Em Alagoas, isso é muito forte, principalmente o poder público, é muito forte. Professora, o que a senhora diria das pessoas que ainda tentam classificar como vitimismo os casos de agressão, os casos de discriminação explícita, na tentativa que as pessoas negras têm de reagir e denunciar? Tem um filme, logo no começo da questão, quando começou esse processo de discutir o racismo, aí foi feito um filme, Vista a Minha Pele, né? E que os brancos sentiam na pele o que é ser preto ou preta neste país. E assim, eu acho que a gente poderia ter um dia o branco ter um dia de preto, né? Viver um dia de preto para ver como é isso na pele, vivenciar esse processo. Porque o que mais nos acusa é o olhar. Interessante isso. Existe um olhar acusatório que é. Quem é preto sabe como é que ele funciona. Quem é preto sabe como é que ele funciona. Uhum. Mas o bom dessa história, o bom desses 50 anos do 20 de novembro, é que as nossas consciências vão se aprimorando para saber que as instituições estão aí para nos servir, né? Servir as causas, né? Uhum. Servir as causas que massificam o povo preto, né? E as pessoas aprenderam o caminho. Isso não foi do dia para a noite, foi depois de 50, 20. Quando luta. Muita luta. E aí, as pessoas vão continuar dizendo que é vitimismo, mas é preciso que cada preto ou preta entenda que a gente tem direitos. Tem deveres, mas também tem direitos. Tem o direito de existir e viver plenamente. E se isso incomoda muita gente, fazer o quê? A gente tem a justiça aí, que ainda é lenta. Né? Se a gente for pensar que no Brasil existem poucas condenações do caso de racismo, aí isso dá uma tristeza. Mas a gente continua caminhando, porque todo caminho só se faz com os primeiros passos, e muitos outros passos já foram dados. Né? Então, que a gente continue. É bom saber que as nossas diferenças, a nossa diversidade é que dá o sabor, né, e a vida à democracia, que tem que ser preservada nesse sentido de acolher a todos, não é, professora? Não existe democracia quando há racismo. O Brasil não é o país democrático. O Brasil é um país racista. Se o Brasil é um país racista, não há democracia no Brasil. Entende? Porque a democracia é a existência livre para todas as pessoas. E pretos e pretas no Brasil precisam provar que são honestos. Precisam provar que podem caminhar em supermercado, podem caminhar em shopping sem ser molestados. Né? Isso é interessante. Sabe? Professora, isso que a senhora acaba de falar é terrível para a identidade, não é?
do negro no país. Eu perguntaria, em que tempo se observou uma agressão maior aos negros no Brasil, se formos comparar o que se vê hoje, na atualidade? Eu acho que, assim, a gente Porque sempre foi é uma violentado. contradição, não é? Só para complementar, quando a gente pensa que vai evoluir no sentido, não é, literal da palavra, o mais amplo da palavra, e conviver e respeitar e admitir que é natural ser branco ou ser preto ou ser mulato ou ser quilombola, índio, todos somos iguais dentro da existência humana, e ocorrer o que a gente vê aí, as declarações e ações de ódio. Eu acho que se a gente for comparar, o racismo no Brasil, ele nunca foi amenizado. É porque agora ele está sendo filmado, né? Ele está sendo filmado e ele tem autorização para ser exercitado. A gente compara esse processo de agora ao processo do começo, né? Em que nossas vidas, nossos corpos pretos causavam transtornos, né? Causa incômodos. Mas dizer que ele era velado, Gorete, isso sempre existiu, mas não tinha a visibilidade que tem agora, porque são os pretos que denunciam. Sabe, o caso do Beto, eu acho que foi em São Paulo, virou manchete no país, porque isso foi instigado pelo movimento, pelos pretos que pedem justiça, né? Eu acredito que essa onda, essa unidade de buscar os direitos coletivos, porque a questão do movimento não é nunca sobre uma pessoa só, é sobre nós, é o mútuo. Eu sou porque você é, porque existem histórias que precisam ser contadas e recontadas para que a gente não esqueça de onde veio, os saberes que precisam ser partilhados para que a gente não esqueça de onde a gente veio e a força que a gente tem. A E a gente não pode identidade, não é? permitir E a isso. identidade A preservada. identidade, a nossa força é nossa identidade, é nossa origem, é nossa grande origem. E a gente não pode permitir que o momento atual nos danifique a nossa autoestima, porque essa é a proposta, essa é a grande proposta. Mas, contraditoriamente, o Brasil tem apresentado um número crescente de autodeclaração de pretos e pretas, né? Nós somos mais da metade agora, bem mais do que a metade. E se somos bem mais do que a metade, eu acredito que nós estamos vestindo essa pele, né? Vestindo essa pele e tornando esse país não pardo, mas um país preto. É isso. Um país plural, digamos assim, né? Plural. Professora, nós vamos chamar o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Voltamos com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que coordena o Instituto Raízes de Áfricas e fala sobre o mês da consciência negra, políticas públicas e ações contra o racismo no Brasil. Professora, vou trazer a questão um pouco mais para Alagoas e aí vou tocar no assunto
que já é recorrente em nossas entrevistas, porque o movimento negro em Alagoas já teve uma representatividade, digamos assim, reconhecida em nível nacional. E algum tempo depois se desmobilizou. E o que pode ser dito agora, no momento, sobre a organização dos movimentos negros que são fundamentais, né, nesse sentido de buscar o reconhecimento das políticas públicas que devem ser adequadas, né, ao povo preto, digamos assim, aqui no Estado? É interessante, nós tivemos essa conversa, acho que há uma semana, com algumas pessoas, e a gente chegou a um ponto que é comum. Alagoas não tem movimento negro, Alagoas tem representações pretas que trabalham em torno da causa, né? E a que se deve isso quando a gente tem aqui a representatividade maior do povo negro, que é Zumbi, né, dos Palmares? Não é uma contradição? São muitas as contradições, e uma delas é que Alagoas precisa ser estudada, né? É aquela história de que a guerra, digamos, há um enfrentamento, há um grande enfrentamento político na questão de pretos e pretas, na questão da opressão. Teve como palco o Quilombo dos Palmares, foram 100 anos, foi o último quilombo a cair. Mas mesmo Maior assim, resistência, né? isso, Já registrada. apesar da festa que houve lá no palco da Palmares, União dos Palmares ainda tem uma resistência a aceitar Zumbi como herói, né? A lei não está nas escolas. Estivemos com o secretário Rafael Brito, né, para solicitar, uma cartilha para que os professores e professoras conheçam a lei estadual 6.814 de 2007, que a lei precisa estar nas escolas, né? Reafirmamos a ele a necessidade dessa interlocução da escola com a questão de pretos e pretas, com a questão de África, com a questão da história. Se você conhece a tua história e você sabe quem a autoestima que você vai implementar na tua caminhada é uma coisa bem normal, é naturalizada. E foi uma conversa longa com o secretário, quando ele afirmou que vai buscar criar esse espaço, né, para que a gente, ao menos, faça uma oficina com professores e professoras do estado todo, como ocorria, né, Gorete? Você acompanhou isso. Para que possamos falar sobre a lei, né? Não adianta o 20 de novembro, se as escolas do estado de Alagoas não fazem essa interlocução com a questão da lei federal 10.639 e a lei estadual 6.814. Fazer oficinas ou exposições em novembro só coloca na cabeça das crianças que preto tem uma data e o resto do ano ele não existe. É até pernicioso trabalhar em novembro, só em novembro. É até pernicioso. Isso até deseduca. Professora, perdão interrompê-la, quer dizer que a lei 6.084, que estabelece o estudo da África e dos descendentes para conter no currículo escolar, não existe em Alagoas? Não há uma determinação para que a lei seja efetivada na prática? Não. Nós, desde que houve essas mudanças na educação, nós estamos tentando conversar, o secretário anterior não nos recebeu, Rafael Brito nos recebeu, e nós colocamos à mesa essas necessidades que são urgentes, né? É preciso que a gente trabalhe a questão econômica dos meninos com bolsa, não sei o quê, meninas, mas é preciso também que a gente trabalhe a questão do pertencimento, da identidade, da representatividade e da história que precisa ser recontada. Alagoas é um estado no Brasil interessante, né? Nós fomos o segundo estado do Nordeste a criar o Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial. Nós já foi considerado o estado modelo na aplicabilidade da lei.
mas Vanguarda, né? E muitas pois ações. é, e muitas ações. E hoje em dia a gente não tem nada. É incrível isso, né? Mas, como há a proposta da resiliência, da resistência aos vácuos, à invisibilidade, a gente continua tentando. E a nossa maior tentativa agora é que a Lei 6.814 saia do papel e assuma os bancos da escola. Ok. Aliás, certamente não estamos, não estamos em nenhum país inglês para utilizar essas expressões americanizadas, portanto. Professora, temos aí um ano pré-eleitoral, estamos finalizando o ano pré-eleitoral e ano que vem espera-se as representatividades de todos os segmentos, não é, sociais. O que dizer da representação negra nas eleições de 2022? Como isso tem sido pautado no movimento, com os movimentos, ou se não há nenhuma discussão até então? Gorete Lima, eu não sei se há discussões, mas depois daquele vácuo que aconteceu, que o Brasil todo elegeu quilombolas para os seus parlamentos e Alagoas não elegeu nenhum, como um ativista e militante, a gente começou a caminhar pelos quilombos. E é interessante como já detectamos duas lideranças mulheres, né? E não para essa eleição. Não para essa eleição, porque a coisa é muito recente, que elas precisam ser trabalhadas. Mas, particularmente, o Instituto já tem trabalhado mulheres para que elas se inscrevam, se concorram na eleição de 2022, não, daqui a 2 ou 3 anos. Né? Porque a As gente eleições, acredita. as próximas eleições municipais. Isso, porque a gente acredita que para você concorrer à eleição é preciso que você tenha um aprendizado antes, que você seja conduzida num processo de conhecimento. Porque hoje em dia, desculpe que eu estou com o nariz, hoje em dia as pessoas decidem ser candidatas de uma hora para outra, sem nenhum nível de conhecimento, sabe? Do processo, o que é um partido, o que é um parlamento. E a nossa proposta é formar essas meninas, para que elas possam concorrer, ao mínimo sabendo que a disputa é difícil, mas que o conhecimento pode abrir portas, né? E a gente vai buscar fazer isso, porque isso também faz parte do ativismo. A gente passar a vida toda reclamando não funciona, não funciona. Por que não detectar lideranças e começar a trabalhá-las? E a gente tem feito isso e tem descoberto gente muito boa mesmo. Pois é, o movimento negro brasileiro sempre tem pautado opiniões que não basta ser negro para defender as bandeiras do movimento negro. Tem de ter compromisso, não é, com as causas, estar alinhado ao que os movimentos estabelecem na sua luta diária aqui no país. Pois é, e aí a gente fica pensando, eu fico pensando no Parlamento de Alagoas, em todas as 3 esferas, é difícil, é difícil pautar a questão, a gente não teve nenhuma lei, Alagoas não teve nenhuma lei aprovada para a questão do combate ao racismo nos últimos 2 anos, nas 3 casas, nenhuma lei, né? E aí a gente se pergunta por quê? A resposta que a gente tem não é porque não há provocação dos movimentos. Eu não sei se é só isso. A gente sabe que o racismo existe, a gente sabe que é preciso combatê-lo a partir de políticas públicas, porque a gente espera a demanda, né? É a naturalização, é o racismo Projetos de estrutural. iniciativa popular, os movimentos, se eles tivessem, digamos, uma organização à altura, não seria uma alternativa também, professora? Sim, a questão das cotas foi iniciativa popular de algumas organizações, né? Inclusive, eu estava até falando com o Jefferson Santos, do Instituto do Negro, aí ele me disse, foi de algumas organizações. Mas ainda é muito pouco, a gente pede cotas para o concurso,
mas a gente não exige que a lei seja estabelecida nos bancos da escola. A gente não exige isso, sabe? As cotas são necessárias, mas a lei vai reeducar o olhar da juventude para a questão racial. Se a gente reeduca esse olhar, a gente também baixa o nível da violência, das agressões, Sim, porque sabe? tem muita reação contra as cotas também nesse segmento, né, da juventude. Então, Isso, a própria juventude renega esse processo. Aí tem que ser nos bancos da escola. O racismo precisa ser combatido principalmente no banco da escola, nos espaços escolares, uma sabe? agenda Que a gente programática, professora, criada pelos movimentos, né, pelas instituições e apresentada aos segmentos diversos da sociedade, educação, saúde, isso não teria um impacto positivo, uma iniciativa como essa? teria, mas como eu te disse, em Alagoas nós não temos movimento negro, nós temos representações que trabalham isoladamente. A gente não se encontra para dizer somos diferentes, temos as nossas grandes diferenças, nós temos uma causa comum. Então, vamos buscar tirar esse programa e apresentar aos governos. Há uma fragilização porque quando a gente se divide, a gente não é um todo, né? É só uma parte. E parte geralmente não tem a força necessária do coletivo. Daí, A unidade é que precisa ser trabalhada para reconquistar essa condição do todo, não é, professora? não Isso é só uma a luta unidade, difícil, isso. ela exige uma unidade forjada, claro, forjada no bom sentido da palavra, né? Pela iniciativa de alguma entidade. E tem outra coisa básica, a minha preocupação é que esse movimento precisa se renovar, sabe? Trazer os jovens para os palcos, para as lutas, para assumir esse processo. Porque os velhos morrem, né? E movimento não vive de lembrança, não vive de efemérides, tem que Tem que viver ser do renovado, real. né? Isso, isso. A gente precisa começar a trabalhar essas heranças, né? Criar esses espaços. Eu, particularmente, já estou fazendo isso, porque acho que é muito importante que a gente, quem tem o espaço, vá criando espaço para que os novos cheguem. E é esse o processo, é esse o processo. O movimento precisa se renovar, precisa se readaptar ao processo. E aí eu sempre digo que é muito complicado você ter que negociar em vários âmbitos, né? Porque é complicado, é complicado. Professora, Mas continuemos. continuemos. Infelizmente, estamos no minuto final da nossa entrevista e aí eu peço suas considerações. Que a gente não repasse o que o Morgan não disse, né? Toda consciência humana tem cor. E necessariamente no Brasil ela não é preta. É preciso sim ter um dia da consciência negra, mas não só um dia da consciência negra, né? Um ano em que nós possamos fazer a reflexão de que como é que a gente tem contribuído para que o racismo no Brasil possa ser combatido, ou mesmo em Alagoas, ou mesmo na nossa casa, ou mesmo no nosso entorno, né? E a gente repete piadas racistas como fossem piadas, mas a gente continua reforçando que há uma diferença e que existe sempre outra pessoa que é inferior, outra raça. Novembro chegou, daqui a pouco é o Natal, e aí chega o Ano Novo, né? Que a gente possa realmente ter esse espírito de renovação, buscando trabalhar os preconceitos, o racismo que a gente tem em cada pessoa. Todo mundo tem um pouquinho de diferenças. É preciso trabalhar, é preciso primeiro reconhecê-las e trabalhá-las. E E forçar, respeitá-las. com certeza, com certeza. Eu agradeço o Gorete Lima e dizendo que o Natal chegou. Obrigada. Obri-
Obrigada, professora, também por sua participação, sempre bem-vinda aqui ao Frente a Frente. Até uma próxima oportunidade. E tudo de bom. Que os orixás digam amém. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, Frente a Frente, também com você.